Você sabia que a pena de morte ainda é usada em 55 países ao redor do mundo, mas o jeito como cada lugar aplica isso é bem diferente. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E hoje, galera, nós vamos conhecer os métodos mais impressionantes e ao mesmo tempo assustadores de como essa prática é realizada pelo mundo. Então, já deixe seu like e bora pro vídeo. Estados Unidos. Vamos começar, galera, pelos Estados Unidos. Lá, cerca de 20 pessoas são condenadas à morte por ano. Porém, em vários estados, o corredor da morte já foi proibido, mas em 11 estados a execução ainda acontece regularmente. E o método de execução pode variar entre 5 formas, desde injeção letal, cadeira elétrica, pelotão de fuzilamento, câmara de gás e até sufocamento por gás. E a forma que o criminoso será executado varia de estado para estado. Mas e vocês sabem, galera, o que acontece nos últimos momentos de vida de quem está no corredor da morte? Então, para dar uma resumida para vocês, nas últimas 24 horas antes da execução, o preso é retirado da cela e levado para a chamada Casa da Morte. Essa é a última parada antes do fim. Lá ele passa por uma revista completa, troca de roupa e também é colocado em uma cela especial, onde passará a última noite. Lá alguns até tentam dormir, mas, segundo relatos, muitos ficam sem saber como lidar com o que está por vir. Então, no dia seguinte, por volta das 3 da manhã, eles são acordados para tomar o café da manhã e também para tomar banho. Depois, às 2 da tarde, eles têm direito à última visita de amigos ou familiares, além de 45 minutos para ligações. E a partir das 12 horas restantes, todas as visitas terminam e o preso pode conversar com um líder religioso, caso queira. É a última chance de confessar ou de aliviar a mente antes do momento final. E quando faltam 8 horas, o condenado pode ver o seu último pôr do sol, escrever cartas para amigos e familiares e, por fim, pedir a sua última refeição. Então, se o preso vai ser executado na cadeira elétrica, primeiro raspam a cabeça dele. Isso é para evitar que o cabelo pegue fogo durante a execução. E quando faltam 3 horas para a execução, começam a chegar as testemunhas, que geralmente são familiares das vítimas. Em alguns casos, membros da família do próprio preso também estão presentes. E depois disso, quando falta 1 hora, o preso é levado para a chamada Câmara da Morte. Lá ele é escoltado por uma equipe de 5 guardas até o local onde será amarrado em uma cadeira ou colocado em uma maca, dependendo do método que será usado. Japão. Outro país com um corredor da morte bem impactante é o Japão. Ele é o único país, galera, democrático, além dos Estados Unidos, que ainda aplica a pena de morte. Lá, em média, pessoal, são realizadas cerca de 5 execuções por ano. Mas no Japão, geralmente, a pessoa precisa ter tirado várias vidas para receber essa sentença. Só que lá tem algo que torna o corredor da morte único e muito mais cruel, já que os presos não sabem quando será o dia da execução. Eles só são informados, pessoal, 1 ou 2 horas antes de serem levados para morrer. E isso significa que eles passam anos vivendo com essa incerteza, sem saber se aquele será o seu último dia. Essa espera, com certeza, faz com que muitos enlouqueçam. E o pior, galera, é que a família só é avisada depois que a execução já aconteceu, sem nenhuma chance de dar o último adeus. E quando esses presos estão no corredor da morte, eles vivem em condições extremamente rígidas. Até dizem que essas prisões são as mais severas do mundo, já que os detentos são obrigados a sentar de um jeito específico nas celas e sempre olhar para o chão e nunca para cima. Além disso, eles também não podem falar e têm que trabalhar mais de 13 horas por dia.
A Coreia do Norte não é surpresa que tenha um dos corredores da morte mais terríveis do mundo. Lá, quase qualquer coisa pode levar você à pena de morte, como, por exemplo, conspirar contra o governo, fazer ligações internacionais, retornar ao país depois de desertar, espalhar informações consideradas prejudiciais, acessar sites estrangeiros, assistir filmes ou programas de TV de outros países, até ouvir rádios internacionais e vários outros motivos. E o negócio lá, galera, é tão severo que até mesmo pessoas próximas ao líder norte-coreano já foram executadas, como, por exemplo, o próprio tio de Kim Jong-un. E os métodos de execução incluem pelotões de fuzilamento, enforcamento ou até mesmo decapitação, além de que algumas dessas execuções são feitas em público. Em 2022, por exemplo, galera, um jovem de 22 anos foi executado publicamente por ouvir K-pop. Bizarro, né, pessoal? Mas antes da execução, ainda os condenados são enviados para campos de trabalho forçado, onde enfrentam jornadas exaustivas de até 20 horas por dia. Muitos acabam morrendo nesses campos antes mesmo de serem executados. E para piorar ainda mais, galera, as famílias dos condenados também são enviados juntas para esse campo, como forma de intimidar qualquer tentativa de oposição ao regime. China. Ela lidera, galera, em número de execução, com mais de 1000 casos por ano. E um dos motivos para isso acontecer é que lá a pena de morte pode ser aplicada por uma enorme variedade de crimes, desde coisas mais graves, como atentados à bomba, sequestros, corrupções, fraude financeira, entre vários outros motivos. Um dos casos que chamou a atenção nos últimos anos foi, por exemplo, em 2014, quando o bilionário Lou Han também recebeu a pena de morte e foi executado no ano seguinte. Quanto às execuções, elas são realizadas por pelotão de fuzilamento ou injeção letal. E enquanto aguardam as execuções, os presos enfrentam condições extremamente rígidas. Só para vocês terem uma ideia, galera, eles trabalham até 16 horas por dia em prisões que têm a fama de serem muito severas. Além disso, precisam raspar a cabeça e manter o olhar fixo no chão o tempo todo. Índia. Outro país com um corredor da morte extremamente severo é a Índia. Por lá, você pode ser condenado à pena de morte por vários motivos, como, por exemplo, homicídio, sequestro de aviões, deserção militar, narcotráfico, entre vários outros crimes. E lá, galera, não é brincadeira. Por exemplo, em 2023, foi registrado 120 sentenças de morte, as quais são realizadas por enforcamento ou fuzilamento. E enquanto aguardam as execuções, os presos não têm vida fácil, já que eles ficam em prisões conhecidas por serem superlotadas, com as celas apertadas, escuras e sujas. Além disso, os condenados só são informados sobre a data da execução poucos dias antes do ocorrido. Somália. Outro país onde a situação no corredor da morte é ainda mais terrível é a Somália. Mas tem razão para isso, galera, já que esse país é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. Esse é o único país africano que ainda realiza execuções públicas, e elas são feitas por enforcamento ou por pelotão de fuzilamento, ou até mesmo, galera, por apedrejamento. E em média, 13 pessoas são executadas por ano no país. E os crimes que levam à pena de morte incluem homicídio e também deserção militar. Mas, além disso, também é possível ser condenado por abandonar o islamismo, cometer blasfêmia ou até mesmo trair o marido ou a esposa. E enquanto aguardam a execução, os presos enfrentam condições extremamente precárias, já que eles geralmente são mantidos em prisões superlotadas e extremamente sujas.
E aí galera, qual desses métodos vocês acharam mais surpreendente? Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!